A gente nem falou com você. E o quê? Momento da Thaísa. Bom dia, gente. Bom dia, Brasil. Escuta, o que a música fala, Thaísa? Narcisista? Tô terminando por quê? Por todas as partes. Entendi. Será que esse é o nosso tema de hoje? A gente está chegando com o nosso Manhã com Você ao vivo nesta quinta-feira, dia 6 de novembro. Bom dia, amiga. Bom dia, gente. Vou sentar um pouquinho. Eu amo começar o programa com música. Director, muito obrigada. Percebemos. Porque a gente já o quê, ó? Já eleva a nossa energia. Bom dia, riquezas de minha vida. Eu quero dizer uma coisa pra vocês, o tema hoje é importantíssimo, vai ser maravilhoso. Vou sentar também, minha amiga, sentaste, né? Senta, a gente Então vou levanta de sentar novo daqui a também. pouco. Quero fazer um convite pra vocês aí de casa. Chama o maior número de pessoas que vocês puderem pra assistir esse programa de hoje, porque é de utilidade pública. A gente vai falar sobre narcisismo, por isso que o nosso amigo maravilhoso está aqui, Tommy Schutz. Prazer. Ah, lembrei! Tommy Schutz. Prazer estar aqui de novo. Misturou de novo, maravilhoso. Eu sempre erro, né? Thomas Não, você não Schutz. errou. Aê, muito É porque bom. é intimidade, né, gente? Já é meu amigo de muitos anos, já chamo de Tommy. De Mas Tommy. é Thomas Schutz, que ele é psicólogo. Tem mais uma outra coisa que você é chique. Fui pesquisador neurocientista. Neurocientista, eu acho isso muito legal, porque a gente vai falar sobre essa parte neurológica, essa parte do cérebro, que é muito importante. E entender, de fato, o que acontece, esses relacionamentos que tem muito hoje em dia, parece que mais do que antes. A gente vai falar sobre isso já já. É o seguinte, vamos já resolver o intervalo. A gente dá esses 2 minutinhos pro pessoal tomar uma água e aí a gente volta com o Tommy com o nosso papo sobre narcisismo. Enquanto Pode ser? isso, manda sua mensagem no nosso WhatsApp e chama toda a família pra assistir a gente. 11 99253 3116. Um beijo pra minha mãe, pra Tatiane e minha irmã que estão nos assistindo agora. Beijo, rainha. Não sai daí que a gente volta já. E o quê? Voltamos ao vivo! Manhã com você. Pra você que tá chegando agora, a gente vai falar de um tema que tá, assim, super em alta nas redes sociais. Porque agora as redes sociais trazem isso, né? As pessoas têm coragem de contar, dar os seus relatos, contar as suas histórias. E o assunto de hoje é narcisismo. Eu tenho certeza que se você não conviveu com um ou com uma, não foi vítima de um narcisista, você já ouviu falar sobre alguém, né? Exatamente. Minha mãe é narcisista, o meu ex é narcisista, por isso ele está aqui para tirar nossas dúvidas, saber como evitar um relacionamento assim, né? Exatamente. Thomas Schutz. É o nosso amigo Thomas, gente. A gente separou um trecho de uma entrevista da Ana Hickman que falou sobre isso. A gente vai assistir o vídeo, depois o Tommy vai comentar e a gente vai falar tudo sobre esse tema. Já tenho até mensagem no WhatsApp e você que está nos assistindo, manda sua pergunta que a gente vai pedir pro Tommy responder. Pode rodar. Uau, hein? Bom, que forte. relato como muitos que já vimos por aí. Então, pra gente começar explicando, Tommy, o que é, afinal, uma pessoa narcisista? Porque eu já ouvi falar que tem pessoas com traços narcisistas, mas que não dá pra você diagnosticar de fato como sendo um narcisista. Então, o que significa isso? Como reconhecer um narcisista? Primeiro, todo mundo tem traços narcisistas. Todo mundo tem. O narcisismo é o seu, né, são características suas. Agora, o problema Até é eu? quando se torna... Até eu. você. Eu, não é possível. Até você. É sério, todo mundo tem mesmo. traços narcisistas e isso é saudável, tá? O problema é quando vai para um espectro muito mais forte, que é o transtorno de personalidade narcisista, que é quando a pessoa tem, por exemplo, um baixo grau de empatia pelas outras pessoas, tem um ego muito frágil, então precisa diminuir o outro. Você não percebe, porque existe uma dinâmica que é você conhece a pessoa, vamos botar o homem como narcisismo porque é predominante no homem, existem então mulheres. isso é um dado já. Existe só mais que homens narcisistas do que mulheres. Mais homens do que sim. mulheres, é mais predominante, pelo menos mais diagnosticado. Mas você conhece a pessoa que parece ali maravilhosa, aquele príncipe encantado, te trata bem pra caramba na frente das pessoas, só que aí você vai conhecendo aquela pessoa, vai se envolvendo e com o tempo ele começa a te dar umas cutucadas. Não é logo de cara? Não, porque senão você Primeiro cai fora. ele faz você ter uma dependência emocional, né? Exatamente, senão você cai fora. Então é Faz tudo sentido. muito sutil, é tudo muito gradual. Eu sempre uso a metáfora do sapo, que é, se você bota um sapo numa panela de água fervendo, ele pula para fora. Se você bota numa água morna e você vai aquecendo, percebe. ele morre ali.
Essa metáfora, na verdade, é errada, mas não importa, ela é muito boa para explicar isso. Então, é a mesma coisa que acontece no relacionamento. Você conhece aquela pessoa maravilhosa e, com o tempo, ele começa a te depreciar um pouco, a te diminuir, mas ele também te coloca para cima. De vez em quando, De só vez pra em te deixar quando. confusa. E ele faz justamente essa montanha-russa emocional. E aí o cérebro, ele tende a associar a sua autoestima a outra pessoa. Por quê? Ele é capaz de diminuir a sua autoestima, te colocando para baixo, mas ele também consegue aumentar ela. Então ele fica nesse jogo. Seu cérebro se torna condicionado ao comportamento dele, e aí depois de um tempo ele começa só a te depreciar, e você fica na expectativa de quando ele vai voltar a te tratar bem. Meu Deus. Aí você fala, quando me trata bem, me trata igual, sei lá, uma princesa. Mas tem essa coisa também dessa manipulação, não tem? Você não vai achar ninguém igual a mim, ninguém que te trate como eu te trato. O narcisismo está relacionado com manipulação e mentira ou não necessariamente? Sempre. Tem sempre muita manipulação. A pior manipulação que tem é o gaslighting, que é a pessoa distorcer o fato. Nossa, isso é desesperador. Por exemplo, a pessoa faz alguma coisa, vamos supor, ele começa a dar em cima de uma outra mulher, você fica extremamente incomodada, vai conversar e ele fala, você tá louca? Nossa, Thomas. Como assim? Eu tava conversando com outra mulher? Larissa Monteiro já mandou no nosso WhatsApp. Ela é de São Paulo e ela mandou assim, ó. Namorei por 2 anos um homem que me fazia acreditar que tudo era culpa minha. Hoje percebo que ele tinha atitudes narcisistas. Como saber se alguém é realmente um narcisista ou só uma pessoa difícil? Faz sentido, porque às vezes a gente fica confuso e a mulher também... ela se culpa de todas as maneiras, ele sendo ou ele não sendo. Sim, essa pergunta é impossível de responder porque não tem como. Se tivesse como, todas as pessoas que entraram no relacionamento narcisista não seriam vítimas, seriam culpadas. Não tem como, porque a pessoa demonstra ser ali o príncipe encantado para você. Mas eu sempre digo que não importa se a pessoa é narcisista ou não adianta você tentar descobrir isso. O que importa é se a pessoa te trata bem ou mal. Se ela te trata mal e ela é narcisista ou não importa. Você tem que cair fora da situação. O diagnóstico é secundário nesse caso, né? Exatamente. Perfeito. Isso que você falou eu achei muito pertinente. Se a pessoa soubesse, ela já não é mais vítima, ela é a culpada. Porque se você sabe, por que você está no relacionamento? Exatamente. Que é difícil, porque eu sinto que as pessoas não conseguem, às vezes, sair desse relacionamento. Ele é tão abusivo que a pessoa ela se sente na obrigação de permanecer. Por que isso acontece também? Sente culpa, né? Porque a pessoa bota a sua autoestima lá pra baixo, ela destrói a sua autoestima completamente, ele faz uma lavagem cerebral dizendo que você vai ficar sozinha pra sempre, que ninguém nunca vai te amar como ele te ama. Então ele cria todo um cenário de medo. E aí você não consegue sair da relação. Meu Deus. Medo e culpa, é terrível. Medo e culpa. Tommy, nos atendimentos assim, que você faz, que você atende principalmente mulheres, né? Sim. Deve ter já atendido muitas mulheres que se relacionaram com narcisistas. Muito relacionamento abusivo, muito. As pessoas que se relacionam, que de alguma maneira se atraem, sem falar de culpa aqui, com pessoas narcisistas, tem a ver com uma autoestima baixa? O que tem alguma característica em comum das pessoas que acabam se relacionando? Não, eu já atendi mulheres assim, super seguras de si, executivas, empresárias, isso e aquilo, que eram super fortes no profissional, mas no relacionamento amoroso ela se envolveu com uma pessoa que destruía ela completamente. Então, não tem uma característica, você não precisa ser uma pessoa fraca ou com uma baixa autoestima para você ser vítima de um narcisista, não. Qualquer pessoa pode entrar num relacionamento com um narcisista. Manipulação é pesado. Eu sempre digo, é um manipulador profissional, porque muitas pacientes tentam fazer, não, eu vou manipular ele. Eu falo, você não vai ganhar ele no jogo dele, porque ele não tem empatia por você. Ele consegue, não tem nenhuma empatia? Depois a gente vai falar sobre ele tem isso, baixa empatia. Baixa ele tem baixa empatia. E amor ele não tem? Ou tem? Amor tem, ele tem amor. Só que o amor por ele é muito maior do que o amor pela outra pessoa. Só que é um amor exagerado, não é o amor próprio, na realidade. Se apaixona, o narcisista se apaixona de verdade, então. Se apaixona de verdade pelas outras pessoas. Ele tem dificuldade em ter uma empatia pela outra pessoa, né? Agora, o mais interessante é que nenhum narcisista sabe que é narcisista. Ah, com certeza. É o mais não sabe ou não interessante. admite? Não sabe, os dois não acredita que é. Eu já atendi uma mulher narcisista que ela tinha certeza absoluta que o narcisista era um namorado. Como é que foi? Eu descobri aquilo na sessão, nas sessões, né? Fui vendo que tinha alguma coisa de errado com ela, culpabilizando sempre o outro e tudo mais. Falei, é ela no caso. Ela não tem a mínima noção de que ela é.
E você chegou a falar pra ela ou nem chegou? Não falei, o que eu fiz foi, eu tentei ajudar ela nos comportamentos dela a assumir a responsabilidade pelos atos dela e não culpar sempre a outra pessoa. Porque não adianta, eu vou dizer que ela tem um diagnóstico desse, ela vai embora, ela não vai mais voltar. E nem vai querer E não vai achar que eu sou doido. Exatamente. A gente tem uma cena de uma novela, gente, pra gente aqui mostrar pra vocês um exemplo. Em Vai na Fé, o vilão Theo, interpretado por Emílio Dantas, apresenta traços fortes de personalidade narcisista e também de manipulação. O próprio ator revelou ter se inspirado em pessoas com transtorno narcisistas e traços de psicopatia pra compor o personagem. A gente vai assistir, depois a gente vai comentar, pode rodar. Então, a predominância é de homens. Então, é um dado que eu tenho, mas é um dado um pouco enviesado, né? Só que pela minha prática clínica, eu vejo um número muito maior de homens com transtorno. Entendi. Eu achei que tinha a ver também com machismo, porque às vezes, né, tá enraizado. Tem uma pergunta Mas tá aqui do aumentando, WhatsApp. tá? Tá aumentando? Tá aumentando, principalmente com esse... os garotos que crescem com, por exemplo... Não só garoto, mas garotas também que crescem com essa cultura da selfie, por exemplo, de se enaltecer, de colocar o ego lá pra cima. Isso também influencia no desenvolvimento do transtorno. Também. Sim, então tá tendo, na verdade, uma crescente de diagnósticos de transtorno de personalidade narcisista, também por causa disso. Porque o narcisismo, ele pode vir da infância, da forma que ele foi tratado pelos pais, por exemplo, dele ter amor condicional, ou então ele ter um abandono dentro da relação. Então ele pode desenvolver isso também. Junto com as redes sociais, onde você é o centro das atenções o tempo inteiro. Deixar ele te atacar, nem atacar a sua filha emocionalmente. Toma já vai responder depois do nosso breve recado de 30 segundos, não saia daí. Ô, gente, a gente tá comentando também aqui, vamos primeiro pra resposta, depois eu vou pra outra pergunta. Então ela perguntou, a Carla, do Rio de Janeiro, perguntou como lidar com esse relacionamento narcisista quando se tem uma filha. Então, como ele não tratar mal a criança... Peraí, que foi pra outra pergunta. Não deixar ele te atacar, nem atacar sua filha emocionalmente. Porque ele é pai e ele é narcisista. Deve ter uma baita alienação. Meu Deus do céu, tem difícil. muita alienação parental. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo e que eu digo para os meus pacientes, não negocie com um terrorista. Então, você tem que entender que tudo que você fala para outra pessoa não entra na cabeça dela. Então, não adianta discutir, não adianta você tentar ser coerente com a outra pessoa. Porque ela não é uma pessoa coerente e razoável, ela distorce tudo que você fala para ela. Porque ela acredita naquela realidade ali, ela não absorve. Então não adianta você ficar discutindo. Quando você tem um parceiro com uma filha que é narcisista, é você ter um mínimo de diálogo possível. Um mínimo de diálogo possível. Se ele fica Infelizmente, porque te perturbando, o que você faz? Ignora? Você ignora completamente. É sério? Ignorar então é melhor do que brigar? Ignora, sem sombra de dúvida. Não vai adiantar, Porque ele vai estar sempre certo. Ele vai estar sempre certo. Ele nunca vai te escutar. Absolutamente nunca. Então, não entrar. O problema é que aquilo dali te afeta, porque a outra pessoa te faz o mal e a gente tem uma tendência natural a, se alguém tá me fazendo mal, eu vou atacar de volta. Essa música é muito boa, gente. Então, nesse contexto... O que eu quero saber é o seguinte, Tommy. Sempre que um narcisista é terminado, ele surta? Surta. Ele não permite que você termine com ele. Ele Não aceita? Não aceita de forma alguma. Ele é um ser superior na cabeça dele. Como é que uma mera mortal vai terminar com ele? Ele não admite isso de forma alguma. E lembra que ele precisa de uma outra pessoa para ele sugar a outra pessoa, para ele se sentir superior. Sem uma outra pessoa ele não é nada. É por isso que eles tendem, por exemplo, a emendar relacionamentos. Nunca ficar sozinho. Nunca fica sozinho, porque ele necessita de uma outra pessoa para ele se sentir superior. E tem como uma pessoa ela voltar a se reconectar com outras pessoas, ter um relacionamento saudável depois de um relacionamento narcisista? Porque eu conheço muitas pessoas que tiveram e aí se fecharam porque acha que todo mundo é narcisista, que todo mundo é do mal. Como lidar com isso? Pode ocorrer duas coisas quando a pessoa sai de um relacionamento com um narcisista. Ou ela desenvolve um bloqueio muito grande para relacionamentos, fica com uma hipervigilância, achando que todo mundo é narcisista. Ah, não, ele fez isso daqui, o meu ex fazia aquilo. Então deve ser um narcisista também. Mas não é. A predominância, o número de narcisistas é pequeno.
Narcisista também, porque não tem só relacionamento amoroso, afetivo, homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem. Não, tem tudo. relacionamento na família, trabalho. Eu já tive chefes que eram narcisistas. Mas antes tem aqui, ó. Medo de falar que tive relacionamento narcisista. Como falar, desmascarar ou... você respondeu essa parte que é melhor ignorar. Mas é uma vergonha pra pessoa. Como que a pessoa fala sobre isso? Então, a pessoa teve um relacionamento narcisista e aí ela não consegue falar, as pessoas às vezes não acreditam. Aquela coisa da vítima sempre tem vergonha. Tem vergonha, exato. Pois é. E o problema é que a vítima de uma pessoa dessa fica anos na relação. E aí, quando ela sai, ela olha pra trás e ela começa a juntar as peças e falar como é que eu pude ficar. Só que é o que eu digo para todos os pacientes que eu atendo, que é, olhando para trás, tudo faz sentido. Né? Mas dentro daquilo dali, não tem como você perceber. Somente com uma pessoa de fora te sinalizando. Não tem como. E para sair de um relacionamento narcisista, da mesma forma. Como é que sai? Para quem está vivendo ou conhece alguém que está vivendo? Você tem uma amiga, alguma coisa, você fala, você puxa... Você... Só com ajuda. Ninguém sai de um relacionamento com um narcisista sozinho. Sozinho não sai? Não sai. Você capaz precisa de uma da pessoa ajuda. ficar com raiva da gente quando a gente fala e não termina o relacionamento. Mas é o nosso papel fazer isso. Mas é o nosso papel. A gente perde a amizade, mas a gente tenta tirar a pessoa de lá. Não importa, não importa. E que sirva para quem está assistindo, gente. Não permitam. Uma amizade, seja quem for. É o sacrifício da amizade. É o sacrifício da amizade. Ótimo. Você coloca em risco a amizade se for preciso, mas você tira a pessoa dali. E a gente estava falando aqui, a Thaisa comentou, não é só relacionamento amoroso, né? Tem muita relação familiar, porque o comportamento narcisista está em vários lugares, né? Não é só nos relacionamentos amorosos. Então, Tommy, narcisistas podem ser também qualquer pessoa, né? Pai, mãe, não tem... Não, porque você pode até ser um narcisista filho de uma mãe narcisista, por exemplo. Eu ouço muito falar de mãe narcisista. A gente tem um caso aí da Tatiana, vamos colocar? Exatamente. Da Tariana Rocha. Ela é psicanalista e ela fez um videozinho, terapeuta também. Ela relata, assim, a sua experiência por ter sido criada por uma mãe narcisista. Muitos anos atrás, eu tive um relacionamento curto com um rapaz que causou dentro de mim alguns sintomas bastante desconcertantes. Eu me sentia sem personalidade, eu sentia um medo e uma angústia sem nome, um alto grau constante de ansiedade. Fui na internet e escrevi uma lista de sintomas para entender o que poderia estar acontecendo comigo. Eu fui estudar o transtorno de personalidade narcisista e, ao fazê-lo, fui tendo flashbacks do meu convívio com minha mãe. Vi com as minhas irmãs se elas também lembravam daquilo para saber se era coisa da minha cabeça. Já estava me sentindo num dado momento extremamente sufocada pela relação, ainda mais porque eu tinha recentemente perdido meu padrasto. E eu optei por cortar contato com ela para que eu pudesse processar o meu luto com relação ao meu padrasto e ter paz. E meu sistema nervoso finalmente se acalmou. Apesar de difícil, é possível lidar com uma mãe ou um pai narcisista. Difícil, né? Se sair de um relacionamento amoroso já é difícil, como é que você sai de uma relação com um pai ou mãe narcisista? Pois é muito difícil, porque é uma dinâmica de poder, onde a mãe ela quer exercer um poder muito grande. E tem uma coisa que é terrível, que é o amor condicional. É horrível. Uma pergunta no nosso WhatsApp: como provar judicialmente que o genitor é narcisista? Porque é totalmente ausente e só aparece para infernizar, ou quando precisa de uma foto para postar, porque precisa provar que é um bom pai nas redes sociais ou para as mulheres que ele quer impressionar. Ele já vai responder, Thomas, mas a gente tem um recado de 30 segundos. Não saia daí que a gente volta já. Exatamente, 10h37, voltamos ao vivo. Thomas vai responder essa pergunta que a gente recebeu aqui no WhatsApp, que se tem como provar judicialmente, quando a pessoa só faz as coisas para... O genitor, no caso, né? Só para se mostrar, então, eu nem tenho interesse, né, com o filho, é só para mostrar nas redes sociais ou para outras mulheres. Não tem como você proibir a outra pessoa de fazer isso, infelizmente. E isso para todos os âmbitos, né? No amoroso, também familiar, amizade e também trabalho. Porque eu falei sobre essa questão, eu tive realmente... Não foi você, Direct, isso é maravilhoso. Eu tive realmente um chefe há uns
eu acho que uns 6 anos atrás, eu demorei também pra identificar. Mas aí, quando eu identifiquei, eu saí. Mas ele era bem narcisista. Ele fazia a gente... Tudo que a gente fazia era um erro e a gente se sentia muito mal. E quando eu comecei a perceber isso, medo. Eu tinha medo de falar algumas coisas. Lógico, você E aí eu percebi que ele era narcisista e eu caí fora. E depois, realmente, muitas pessoas falaram que ele era. Então, isso é pra tudo. É pra tudo. E olha só, tem uma hierarquia de poder aí. Querer ser o chefe. Só que dentro de casa também tem. Também. O pai manda, a mãe manda. Verdade. Então existe uma hierarquia de poder. Você não pode ficar batendo de frente. Quando você é criança, não tem como. Você não percebe isso. Existe uma hierarquia de poder. Então fica muito mais difícil. E uma coisa só... Você vai falar, amiga? Não, falar? pode concluir? Não, era só a questão das frases, que tem algumas frases que a gente escuta. E aí a gente remete também, quando a gente falou sobre mães, eu escuto muitas mães falando, eu fiz tudo por você. Ah, isso é horrível. É o mínimo, e você, é a sua obrigação. Eu abdiquei da minha vida. Que pressão que a gente coloca nas crianças, né? É bizarro Isso é narcisismo, bizarro. não? Você faz ela se sentir culpada e eternamente agradecida, né, por ela ter feito o sacrifício de te ter. É uma inversão, né, da realidade, porque ela que escolheu te ter. Não importa se foi um acidente, se não foi. Não importa. Né? Então, na verdade, foi ela que decidiu. Mas ela coloca essa culpa para quê? Para você servi-la pelo resto da vida. Uau. De alguma maneira ligada, né? Tommy, a gente vai colocar aqui na tela 5 tipos de narcisistas. E aí, gostaria que você comentasse. Cadê? Vamos jogar na tela. Então, ó, maligno, oculto, aberto, comunal e antagônico. Eu não fazia a menor ideia que tinham 5 tipos de... Existe mesmo? Existe. A gente pensa que geralmente é aquela pessoa que só faz mal, mas não necessariamente. Né? Por exemplo, o maligno, que a gente faz uma associação muito com psicopatia, com um cara que é um psicopata. A diferença bem básica, assim, é, por exemplo, que o psicopata ele tem ausência de empatia. Ausência, ele não tem a menor empatia, ele é 100% frio. O narcisista não, ele tem um baixo grau de empatia, de se colocar no seu lugar. Né? Mas tem vários tipos. Tem a pessoa que tem o ego muito, muito frágil e ela se torna uma vítima. Então ela está sempre te culpabilizando também. Ela é uma eterna vítima, um sofredor. Tem o narcisista que ele se coloca como superior. É difícil pra caramba. A maioria, pra mim, que eu já vi, se coloca como uma figura superior. Mas então tem esses 5 tipos aí mesmo, eles existem. Quando a pessoa fala que ela tem uma história muito triste, isso também né? Você falou, é muito raro ter essa pessoa que se coloca num lugar inferior, mas ela se coloca como a vítima da história dela, mas não necessariamente ela é assim com as outras pessoas, entendeu o que eu quero dizer? Então, por exemplo, assim, a pessoa que é narcisista, ela se coloca num lugar de vitimismo. Ó céus, ó vida, tudo aconteceu comigo, mas ela detona as outras pessoas. Isso é um sinal também? Não necessariamente. Não necessariamente, não. Vitimismo, quase todo mundo é vitimista. Então, a gente teria que falar que todo mundo é narcisista, porque o que eu mais vejo hoje em dia são pessoas vitimistas, não assumindo a responsabilidade pelos seus atos e culpando o outro. Sem e aí e chamando os outros de narcisistas. Né? Pela sua péssima escolha que você fez, que você colocou numa outra pessoa, porque se você está sempre saindo com alguém e você acaba chamando todo mundo de narcisista, talvez eles não sejam. Talvez você esteja fazendo péssimas escolhas. Não, tô fazendo péssimas escolhas, exatamente. sim. Perfeito. Aí entra nos padrões que a gente comentou. Ih, tem papo, mas o nosso tempo... Ele vai ter que voltar. Meu Deus, vai ter que voltar. Né? Vai, Tommy, deixa as suas redes sociais. Tommy Talks, só botar Tommy Talks, Tommy, T-H-O-M-Y, que você me encontra. Tem um programa também no YouTube, que é maravilhoso, acompanhem lá, tá aí, ó, na tela pra vocês, porque lá você fala sobre várias coisas, vários temas, né, Tommy? Vários temas. Foi muito bom, gente. Obrigada Espero que por vocês ter tenham vindo de gostado. novo, Tommy. Prazer. Obrigada. Olha, a gente tem hoje TV Fama, então continue aí na grade da Rede TV. 9h40 da noite tem TV Fama, tem Sônia Abrão. Edu Guedes entra agora às 10h45, fica com a gente. Então fica ligadinho na promoção. Segue a gente nas redes sociais, @Manhã com Você. Segue minha amiga, @Thaisa Pelosi. Segue minha amiga, Paola Preto, com 2 T's. Amanhã a gente tem uma convidada super especial também. Gente, ela é maravilhosa, conheço ela pessoalmente, a Zainara, ela é a força do Pará e canta, e encanta. E a gente vai ter esse momento musical aqui no nosso programa, a gente conta muito com vocês aqui, então amanhã às 10 horas da manhã, ao vivo, a gente espera pra gente passar amanhã com você. Beijo, amamos muito, muito, muito vocês, riquezas. Fiquem com Deus até amanhã, com a graça de Deus. Beijo, gente. Até amanhã. E essa música, vai!
Essa música é muito de dar esse exemplo, né? Mas é horrível essa música. Todos os sintomas estão errados.